Olá, hoje eu vou falar de Salmo 38, arrependimento do pecador. Este salmo, ele também foi escrito por Davi. E ele diz o seguinte: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Gravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Aqui neste salmo, Davi clama a Deus para que ele não repreende durante o seu momento de ira, porque Davi conhece que no momento de ira, o Senhor ele seria capaz de eliminá-lo da face da terra. E que sem ao menos ele poder ter uma oportunidade de expor a sua situação. Davi conta que Deus, que ele já sente por si só, por causa do seu pecado, o seu corpo todo dolorido. E ele sente um grande sofrimento espiritual, porque o pecado, ele faz uma separação de comunhão do homem com Deus. E que o peso desse pecado, por si só, já o sobrecarregou de tal maneira de culpas, que isso por si só já é um fardo pesado para ele carregar. Então, uma vez que ele já tem esse problema para lidar, por isso que ele clama a Deus que não haja com ele no momento de ira. E ele continua que ele sente como o seu corpo como se fosse pura ferida, de tão debilitado que ele está. E isso faz com que ele se sinta cada vez mais desamparado e angustiado naquele momento de pecado, naquele momento em que ele sabe que ele está devedor com o Senhor. E ele continua o salmo dizendo: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Então, dando continuidade a esse seu abrir de coração na presença de Deus, Davi mostra ao Senhor que ele sabe muito bem que Deus conhece a sua angústia, que Deus conhece o anseio do seu coração, que Deus sabe que neste momento de provação em que ele passa, o sentimento de abandono por parte de amigos e familiares é uma das coisas que mais o machucam por a sua alma, porque quando ele está fraco, ele mais precisa do que aquelas pessoas que o sustentassem e que ficasse com ele em orações, intercessões. O que eles fizeram? Esses, além de se ausentarem de diante dele, eles passaram de longe a se ajuntarem com os próprios inimigos e, aproveitando da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade, a conspirar contra a vida dele. Mas Davi continua: Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica.
Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Aqui, nessa parte desse salmo, mostra a recusa que Davi tem por não responder àqueles que difamam a sua forma de portar, a sua forma de estar sempre ali perante o Senhor, e naquele momento de dor, ele estar calado e sentindo, precisando de alguém que venha interceder por ele. O salmista mostra que, mesmo ele tendo o direito, ele lançou mão do seu direito de ficar calado, para que ele não nos responda e que com isso ele não seja mais difamado. E ele coloca toda a sua confiança em Deus e ele espera por uma resposta de Deus, de que Deus venha manter a esperança de que ele intervirá em seu favor e fará com que a justiça recaia sobre aqueles que querem agir-lhe com mal. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causas me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Davi encerra o salmo dizendo que ele reconhece o seu pecado, que seus inimigos são muito mais fortes do que ele, que estes lhe retribuem com o mal todo o bem que porventura ele já tenha os feito na sua vida. Mas mesmo assim, pressentindo uma queda que ele vai sofrer por parte daqueles que antes eram seus achegados, eram seus amigos e agora se mostram afastados dele e por causa do seu pecado, então ele pede que Deus ele dê uma ação, uma súplica de o salvá-lo desses inimigos que tentam contra ele e que o livre das suas aflições, que Deus se aproxime-se de Davi pelas misericórdias. Aqui no Salmo 38 nós vemos Davi, ele expor o arrependimento de um pecado que ele cometeu, e é um arrependimento profundo, um arrependimento que lhe dilacera a alma, lhe rasga todas as suas entranhas. E esse pecado ele cometeu, ele sabe que foi um deslize, mas ele também sabe que Deus é misericordioso, Deus é fiel e justo e que pode o socorrê-lo neste momento em que ele está aflito. Que o Senhor não deixará passar ali sozinho, que o Senhor poderá vir socorrê-lo, uma vez que ele confia no Senhor, uma vez que ele presta louvores a Deus e ele reconheceu a sua posição de pecador. E ele agora conta com a manifestação das misericórdias do Senhor. Que da mesma forma, quando nós viermos a passar por algum momento de tribulação, que nós formos afligidos por algum acontecimento, algum pecado que nós cometermos, nós possamos ter a certeza que Deus virá ao nosso favor, que Deus estará pronto e predisposto a nos socorrer. Amém?